A paz do Senhor, meus irmãos, professores, alunos. A paz do Senhor, presbítero Otoniel Félix, irmã Miriam. Mais uma vez estamos juntos aqui. Quarto ciclo da lição Discipulando, lição de número 4. Essa iniciativa, né, que é o nosso EBD em Síntese Podcast. Graças a Deus, um projeto nascido no coração dos nossos pastores aqui no Rio Grande do Norte, aí é a Derme, pastor Martim e o nosso querido pastor Reinaldo, presidente e diretor do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã. Nós estamos aqui juntos, mais uma vez, graças a Deus. Eu vos saúdo, professores e alunos, e vos saúdo, presbítero Otoniel e irmã Miriam. A paz do Senhor. Sim, paz do Senhor, meus irmãos. Estou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar junto com vocês para mais uma lição. Que Deus seja glorificado mais uma vez. Amém. Amém. Nós havíamos conversado anteriormente que o quarto ciclo ele se baseia no Sermão do Monte, né, presbítero Otoniel? E hoje, como não seria diferente, estamos ainda em Mateus capítulo 5, porque o Sermão do Monte vai de Mateus 5 a Mateus 7, e estamos aqui nos versículos 21 a 26. A lição tem como tema desviando-se da cólera e do homicídio, né? A cólera como um passo anterior ao homicídio, e temos vivido tempos estranhos, perigosos, pessoas brigando e se matando, às vezes até entre pais e filhos, né? Como o Senhor mesmo havia nos alertado que estes tempos seriam trabalhosos. A lição de hoje, portanto, ela traz essa temática, ela fala a respeito da cólera, fala a respeito da ira, fala a respeito da luta entre pessoas e, infelizmente, tem ocorrido a luta entre crentes, não é? Essa lição, que é uma lição do discipulando, ela também se aplicaria a crentes veteranos, né? Por assim dizer, porque a verdade é que precisamos vigiar. E se o Senhor Jesus iniciou o seu ministério com o Sermão do Monte, fazendo estes alertas, né? Estas ressalvas, principalmente neste texto, que durante 6 vezes o Senhor diz: ouviste que foi dito na lei, eu, porém, vos digo. Esta palavra, porém, é uma conjunção adversativa, né? Eu me lembro do português, não é verdade? E é uma ideia contrária, mas não no sentido de anular a lei. Contrária no sentido de trazer uma novidade, algo que eles não haviam entendido a respeito da lei, e que não bastava a letra da lei, a lei precisava estar dentro dos seus corações, para que a ira ou a cólera ou aqueles movimentos antagônicos entre os irmãos não se tornasse um padrão de vida e não fosse apenas pautado pelo que a lei estava dizendo. E esse cuidado é ressaltado na lição de hoje, lição que eu considero muito importante, porque traz um conceito aqui nos nossos objetivos do antinomismo, e que é um oposto do legalismo. São os opostos e extremos que a gente procura fugir. É o primeiro objetivo da lição, deixar isso claro. O segundo objetivo é trazer o fato de que isso destrói as nossas vidas, né? Esse sentimento, essa amargura, não combina com o crente, não é bíblico e destrói a nossa vida cristã, nossos relacionamentos. E, por fim, nós seremos os agentes de mudança, né, presbítero Otoniel? As pessoas que farão influência no reino de Deus, na vizinhança, nos ciclos de amizade, e, portanto, o professor passará para o aluno estes conceitos. E por isso eu considero importante essa lição, meus caros irmãos Miriam e presbítero Otoniel, porque, infelizmente, nós temos vivido tempos líquidos.
tempos em que vivemos a pós-verdade, tempos em que vivemos a autojustificação. E, portanto, essa lição ela é importante porque ela traz a visão bíblica para evitar estes erros doutrinários, né, presbítero Otoniel? Verdade, professor Riel. Se você observar, a lição ela está baseada ali no sermão, ainda no Sermão do Monte, né? Nós tratamos já em outras lições, frisamos já na lição anterior que nós participamos, e uma vez mais aqui nós frisamos que Jesus está ensinando e dando novas diretrizes para as pessoas relacionadas à identidade cristã. Por isso que o Sermão do Monte, a mensagem que ali está, são preceitos éticos. Por que preceitos éticos? Porque ao falar sobre as questões relacionadas à lei mosaica, eu repito mais uma vez, Jesus de forma ética, refletindo a lei, ele explica e dá novo sentido àquilo que a lei apenas trazia de forma, vamos dizer assim, escrita. Você disse que 6 vezes Jesus diz, e realmente a nossa lição vai dizer que 6 vezes ele disse assim, ele afirma categoricamente, Jesus, né? 6 vezes a lição diz, deixa eu só pegar aqui onde foi que a lição tem, logo no iniciozinho ele diz que 6 vezes Jesus diz, eu, porém, vos digo. É assim? Jesus diz 6 vezes, eu, porém, vos digo, mas também ele 5 vezes, ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos? Se você observar, ele diz 6 vezes, eu vos digo, né? Mas 5 vezes ele vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos? Mateus capítulo 5, versículo 21, versículo 27, versículo 33, versículo 38, versículo 45. Você vai observar, 43 quer dizer, que Jesus vai dizer, foi dito aos antigos, ou antigamente foi dito, ou como diz na nossa lição, ouviste que foi dito aos antigos. E quando Jesus fala dessa forma, ele está fazendo um contraste justamente com o que foi ensinado. Uma coisa que tem que ficar bem fixado hoje é de que Jesus vai citar preceitos da lei, porém não só preceitos da lei. Você nota que ele vai dizer, ouviste que foi dito aos antigos. Então isso significa dizer que Jesus não está só citando o que Moisés falou na Torá, senão ele diz, está escrito, ou a Torá, ou a lei diz, não. Jesus diz, ouviste que foi dito aos antigos, porque além da lei propriamente dita, dos preceitos, e Jesus já está aqui nos 10 mandamentos, né? Que literalmente seria 10 citações, 10 palavras. Quando ele diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, ele não só está falando a respeito dos mandamentos, mas a interpretação, as interpolações, as adições que a cultura, os estudiosos rabínicos, fariseus, eles davam à lei, certo? Lá na frente nós vamos ver alguns detalhes sobre isso, esse contraste, mas, em princípio, a gente tem que observar isso. Quando ele fala que, ouviste que foi dito aos antigos, isso é um ensino que se baseia de forma tradicional. A forma tradicional transmitida, vamos assim dizer, que era oralmente, né? A Ensinado famosa nas sinagogas. tradição oral, né? A famosa tradição Isso, oral, tão muito bem. presente na cultura judaica. Isso. Até porque, meu irmão Raniel, Jesus está se falando para pessoas comuns, pode prestar atenção. Ali estão os discípulos e pessoas comuns do povo. Logo, você observa que eles apenas ouviam, eles não tinham acesso à lei, propriamente dita, à escritura, o pergaminho, o papiro. Não, eles não tinham, eles apenas ouviam. Iam na sinagoga, a tradição falava, os rabinos acrescentavam, davam uma nova roupagem, vamos assim dizer, eles explicavam e davam um sentido ainda, acrescentando como se fosse assim um sentido aquelas palavras. E se você observar, quando Jesus foi dito aos antigos, os expositores da lei, os rabinos, como eu falei, com frequências eles apresentavam o que é chamado, que os eruditos chamam de escritos rabínicos, né? Existe inclusive, a título de orientação, existe nos manuscritos chamado de manuscritos do Mar Morto.
Lá não foram achados apenas escritos do livro do profeta Isaías, não, não, não. Lá também há escritos antigos, inclusive que não faz parte das escrituras, mas fazia parte da cultura do povo. E existe um dos escritos que vai trazer justamente uma das ideias que Jesus vai trazer lá na frente, que vamos tratar aqui, e posteriormente vamos conversar, que é justamente sobre amar o próximo e aborrecer o inimigo. Para você ver que aborrecer o inimigo não estava na lei, propriamente dita, escrita, aborreça o seu inimigo, não. Estava o que? Ame seu próximo. Só que os antigos diziam dessa forma, a tradição oral passava dessa forma. E se você observar um contraste da fala de Jesus, quando ele cita a expressão assim, o visto que foi dito, Jesus vai se dirigir a pessoas comuns, como falei, né? Pois, se você observar, professor Daniel e Miriam, o acesso das escrituras realmente não era para o povo comum. O acesso das escrituras era apenas para a classe religiosa, por exemplo. Ele não estava conversando nem com fariseu, nem com saduceu, nem com herodiano. Ele estava conversando com pessoas comuns. Ele estava ensinando no monte e era um ensinamento público. E ele diz, Mateus 5:17, que diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não é verdade? Justamente, porque ele estava justamente citando a lei. Pois é, mas eu vim cumprir. Então, o que entende-se quando diz, ouvistes o que foi dito. Então, é algo que servia lá para o passado e continua servindo, porque no passado, ouviste o que foi dito. Antes, era aquele cumprimento exterior, que você precisava mostrar a sua obediência. E Jesus Cristo, quando ensina, eu, porém, vos digo, né, eu entendo que é um cumprimento exterior e também o interior. Por isso, é o novo sentido, né, que ele está dando a palavra, sentido, a lei. Com uma linguagem bem simples, clara, falando para pessoas comuns, não é verdade? Por isso que eu digo que Jesus, como a lei é a moral, né? E por isso que eu digo que Jesus, de forma ética, que ética é refletir sobre a moral, Jesus refletindo a lei, ele traz o espírito dela e explica para as pessoas o significado. Como eu estava dizendo, só para mim não perder o raciocínio aqui, e fazer esse link que a nossa irmã Miriam falou aí, você observe que a expressão, o visto que foi dito, vai justamente implicar que a maioria dos ouvintes, como eu falei, eram pessoas do povo. Tanto é que, se você observar, quando chegamos em Mateus capítulo 21, versículo 42, quando conversou ali mais tarde, Jesus conversa mais tarde com os eruditos sacerdotes, né? Os anciãos, estão todos ali. Aí ele vai dizer assim, Jesus diz dessa forma assim, nunca leste nas escrituras? Ou seja, quando Jesus está indagando com ele, né, ele faz uma pergunta, nunca leste nas escrituras? Que isso se refere a tal, tal, tal. Ou seja, você vai ver que Jesus, quando se dirige a eles, se dirige a pessoas que ouviram as escrituras. Ele não diz assim, ouviste que foi dito aos antigos? Porque o povo comum apenas ouvia e era passado oralmente. Mas aqueles sacerdotes, aqueles anciãos, eles tinham contato com a própria palavra. Né? Inclusive, João capítulo número 3, naquela conversa que Jesus conversa com Nicodemos, depois Nicodemos vai ao povo, os sacerdotes, a classe sacerdotal, os eruditos, anciãos, e uma das conversas lá, Leia nunca saiu nada, ou seja, você observe que quando se fala para a classe, ele fala que você leu, nunca lestes, é diferente do povo que apenas ouvia. Isso é importante falar justamente para ver que quando Jesus se refere a essa situação, ele está se referindo justamente à pedra, né? A pedra angular, se referindo a ele mesmo. Então, isso é importante por quê? Porque nesse meio termo, há 5 discursos que Jesus vai trazer em todo o capítulo. Esses 5 discursos vai estar no capítulo 5 até o capítulo 7, que é o chamado Sermão da Montanha, né? Temos o segundo discurso do capítulo número 10, capítulo 13, o terceiro, o capítulo 18, o quarto, do 24 ao 25, temos o quinto discurso de Jesus. E por que isso é importante? Porque o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ele vai trazer essas conotações justamente para demonstrar a forma como ele elaborou as passagens e ele foi uma testemunha ocular
do que Jesus estava propagando. Então, frisando isso, quando ele diz que ouviste que foi dito aos antigos, está falando não apenas do que a lei falou, mas de como foi interpretada, porque eles acrescentavam, como eu falei, adicionavam algumas coisas mais. Tendo em mente isso, nós vamos entender os versículos que vai se seguir e o que a lição vai trazer para nós sobre antinomia, sobre justamente que no caso o evangelho não é antinomista. Aí vamos também entender sobre a questão no tópico já de número 2. No tópico de número 2 ele vai trazer a ideia do que seria o homicídio, a cólera, o que a lição vai tratar hoje. Amém? Perfeito, perfeito. Vejam só, a tópico 1.2, 1.3, a gente fala do antinomismo, que, como já sabemos, já comentamos aqui hoje, é o extremo oposto do legalismo. O legalista, ele se baseia na lei, como disse a irmã Miriam, nos aspectos externos, sem se preocupar com o que de fato está no coração e na mente, né? Legalista vai pela lei. Geralmente o legalista ele é muito bom em apontar, né? Muito ruim de cumprir, mas ele se baseia na letra pura, simples da lei. E o antinomista, como infelizmente temos visto, muitos crentes entram por esse caminho. Eles falam que a fé é o veículo único e a lei se torna desnecessária, principalmente porque quando Jesus Cristo vem cumprir a lei, alguns interpretam erroneamente que a lei se tornou desnecessária. E isso é um engano, isso é um engodo perigosíssimo, não é? Porque ainda que a lei cerimonial não seja aplicada à igreja, os princípios da lei, elas estão presentes na vida, né, da cultura judaico-cristã até os dias de hoje. Isso não pode ser extirpado, tirado. Isso precisa ser levado em consideração. Sabemos que o livro de Mateus foi escrito para os judeus, sabemos da importância desses discursos de Jesus, dessa profundidade teológica, né, na defesa da lei, no cumprimento da lei na pessoa dele mesmo, né, como rei, sacerdote, como cordeiro expiatório. Portanto, ele estava defendendo a lei. Mais do que qualquer coisa, não cabe o antinomismo, porque a gente precisa ter a lei, e há vários versículos que falam a respeito disso. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 1. A gente também pode encontrar passagens como Jeremias, capítulo 1, versículo 11, eu velo pela minha palavra para cumprir. A verdade é que a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, e ela tem a sua origem, né, nos preceitos divinos que são até mesmo anteriores à lei de Moisés, né? O princípio da obediência, o princípio do único Deus criador. Esses princípios são eternos, eles não são passageiros, eles não são negociáveis, eles são eternos. E, portanto, a lei, como um espelho apenas para expor o pecado, ela não foi desconsiderada, ela foi cumprida. A lei tinha 613 preceitos, né? 613 preceitos, dos quais 248 eram positivos, dizendo coisas que deveriam ser feitas, e 365 negativos, dizendo as coisas que não deveriam ser feitas. Mas os judeus, eles ainda acrescentavam, como disse o presbítero Antônio, ainda acrescentavam interpretações, e a verdade é que esses acréscimos, eles mais complicavam o que já era difícil de cumprir, do que propriamente ajudavam a prática judaica naquele tempo, né? Então, Jesus Cristo, ele, além de reafirmar a lei, ele diz, eu vou cumprir a lei, eu não vim abrogar, não vim deletar, não vim excluir, eu vim cumprir. Além disso, ele fala, eu, porém, vos digo no sentido de que
a graça, ela nos traz uma responsabilidade maior, não é, irmã Miriam? Uma responsabilidade maior, porque além de você cumprir, como estávamos falando ainda há pouco, de forma exterior, você tem que cumprir, nós temos essa responsabilidade de cumprir aqui no coração, como fala aqui o tópico 2, olha só, a cólera. Jesus estava indo no ponto central, não apenas na exterioridade da coisa, né? Pois é, não era... por isso que ele diz, ó, Eu acho que eles não nem estavam... pensem que eu vim Não, acho que eles nem deletar. estavam... Viu, irmã Miriam? Acho que eles nem estavam acostumados a esse tipo de discussão. Porque Jesus fala de sentimento. Pois, Eles e é estavam algo acostumados à muito letra, à profundo. preceito. É muito mais profundo, né? Não, a gente vai assim, ó, é no preto, preto no branco. Está escrito aqui, então eu tenho que viver o que está escrito. Mas muitas vezes não, eles viviam o que estava escrito, mas o coração, e isso, o coração, só o Senhor conhecia, né? Porque só Deus, ele conhece mesmo o coração. Aí, ó, Porque não pensem o que eles tinham em mente era o seguinte, um exemplo, a prática não prática, né? isso, prática, na prática. Aí, ó, eu não vim deletar a lei, eu não vim cobrir, eu vim cumprir. Eu não sou contra os profetas, os antigos profetas, de jeito nenhum, eu vim cumprir. No contexto desse sermão, Jesus ensinou que não é pecado apenas cometer um homicídio, porque aqui, ó, cólera, o passo para o homicídio, que é o quê? Não matarás, não é verdade? Êxodo 20:13. E ele estava ali, ó, no contexto desse sermão, Jesus, ele ensinou que não é pecado apenas cometer homicídio, mas também ser dominado pela ira contra outras pessoas. Porque muitas vezes, eu sempre digo, olha, existe 3 tipos de homicídio. Como assim existe 3 tipos de homicídio? Tem pessoas que matam o outro dentro do próprio coração. É esse aí o que nós podemos pensar que ele vai ser julgado por esse tipo de homicídio diante de Deus, porque às vezes ele está cheio de raiva, cheio de ódio dentro do coração, que mesmo sem o outro saber, ele matou o outro para ele aqui dentro do coração. Então, como o irmão estava dizendo, é algo muito profundo. Outro tipo de homicídio, que é a morte física e a morte espiritual, não é isso? Mas a morte física, como é que ela acontece? Com o primeiro passo, que é a cólera gerada dentro do coração. É isso. Eu digo que a raiva ela é uma semente que se enraiza a ponto de você matar o seu próximo. Aí ele não tem como amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Ocorre que esse assassinato, que muitos pensam, nunca vou cometer tamanho crime, mas esquecem que a morte, que a senhora falou, os 3 tipos, né? A morte onde eu mato a pessoa no meu coração, ou eu mato a pessoa espiritualmente por algo que eu falo, que eu faço, é tão ou mais prejudicial do que a morte física, Do que a morte física. porque ela Mas afasta aquela pessoa do próprio Deus, né? Através de uma atitude errada que eu cometo. aí nós reforçamos quando Jesus diz, olha, não matarás. Não é simplesmente uma lei exterior, mas é a lei aqui, ó, interior, é dentro de você. Então, você tem a responsabilidade, nós temos a responsabilidade
de não alimentar essa ira, porque a ira, ela gera morte. A ira gera morte. Morte, tanto aqui, emocional, para com o seu próximo, que quem ficarão de fora? Os homicidas, né? Não são dignos do reino de Deus. Não, mas eu nunca matei ninguém com palavras, mas o coração o Senhor conhece. É muito importante o professor falar com bastante cuidado com o seu aluno com relação a isso, porque a falta de perdão, nós sabemos que é o resultado de uma ira no coração, né? E a morte espiritual. Como acontece a morte espiritual? Existem vários meios. Nós sabemos que é através da semente, da ira, de um pequeno aborrecimento que vai aumentando, e nós podemos matar outra pessoa espiritualmente, com palavras, com desprezos. Não é verdade? Que é o que fala aqui o 2.3, 2.3 não, o 2.2. Mas, antes de ir para lá, eu faço uma pergunta, no 2.2 mesmo, para a gente entrar nessa questão aqui. O que é que vocês acham? Vou fazer uma pergunta a vocês, porque a gente pode... É pecado, já que Jesus Cristo estava falando sobre isso, e nós também estamos comentando sobre a questão da cólera. É pecado você se aborrecer? Aí é uma pergunta que um aluno vai fazer. Então, professor, eu não posso sentir raiva? Sabemos que da natureza humana todo mundo se aborrecer. Mas era sobre isso que Jesus Cristo estava falando? É pecado, irmãos, sentir raiva? É interessante que tem pelo menos duas referências aqui. Efésios 4, 26, né? Irai-vos e não pequeis, não se Isso. ponha o sol sobre a vossa ira. A ira posta em prática se torna o maior problema. Porque irar e não pecar ficou guardado para mim. Porém, tem a segunda parte. Leia Né? Mateus 21, 12 e 13. É muito importante, professor, você ler esse versículo com os seus alunos, porque é uma pergunta que pode ser questionada, os alunos podem fazer esse questionamento em sala de aula. Veja assim, ó, o que Jesus está trazendo de novo, né? Tem apenas a ideia de não matar. Não matarás. Ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás. Aí ele diz, e quem matar será réu de julgamento. Aí ele diz, eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e que o que proferiu insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, tal. É outra versão aqui. Então, o que é que acontece? Ele traz a ideia que vai além de apenas o ato de assassinar, que não matar é assassinar, né? Entendeu? Não é um matar simplesmente, se bateu, morreu, não. É a vontade de assassinar alguém. Então, ele vai justamente no ponto principal, que é a ideia, o íntimo. Olha, se você se encolerizar, ou seja, se irar contra seu irmão, é a mesma coisa de você estar assassinando ele. Por quê? Se você ler 15 de Mateus, versículo 19, ele vai dizer que é porque é do coração que procede os intentos mais íntimos das pessoas más, que seriam homicídios, adultérios, imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnia, blasfêmia. Ou seja, Jesus está indo não apenas da forma exterior, está tratando não apenas da forma exterior, porque era assim, eu não matei, mas lá no meu coração estou com a ira daquela pessoa, se eu pudesse eu matava. Se eu pudesse, Jesus eu justamente matava. Jesus justamente vai em faltando cima só- desse se eu pudesse. Está faltando só a oportunidade, né? É justamente isso. Se eu tiver A oportunidade... cólera já está lá combatendo. instalada, né? O homicídio, justamente na isso. realidade, o homicídio Justamente isso. Se eu tivesse oportunidade, eu praticava. já foi cometido, Por isso que é igual. mas ele não tornou algo... Irmã Miriam, só para a gente Leia aí. fazer um fechamentozinho aqui,
eu estava falando de Efésios 4:26, né? Ele diz, irai-vos não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, essa história de prolongar a cólera já virou raiz de amargura, ou seja, a ira momentânea que não produza nenhum tipo de reação desastrosa, ela é coisa de crente. Você irou, mas passou logo, né? Não se ponha ao sol sobre a vossa ira. E aí depois ele diz, né, o apóstolo Paulo, não deis lugar ao diabo, ao adversário, né? A passagem que a senhora falou, Mateus 21:12, foi quando Jesus entrou no templo, expulsou os vendedores, né? Comprava no templo, derribou, porque eles estavam fazendo um comércio dos sacrifícios, né? Ficavam lá Isso. Então, oferecendo a mercadoria. O judeu não tinha mais nem o trabalho de levar, nem cuidar do cordeiro e tal. Ele já chegava a comprar lá no templo para facilitar. É é as isso facilidades que aí. a gente vê hoje, né, na vida Onde eu quero, digital. onde eu quero chegar é porque Jesus Cristo ele se irou. Como o irmão estava falando, a ira com motivo e a ira sem motivo. Ele teve uma emoção seguida de raiva. Então, é natural do ser humano se irar, se aborrecer, mas É foi como uma aquele outro questão de versículo, né? zelo. Né? O Isso. zelo da tua casa me consome. Nós Tá podemos, mais para zelo por ver um absurdo ali na sua frente do que propriamente sem uma razão de ser, sem uma razão plausível, né? E mesmo assim, a atitude de Jesus foi corrigir o erro que estava isso. ocorrendo. Então, nós podemos nos irar, nos aborrecer, mas não nos deixar vencer pelaquela ira, que seja uma ira com motivo, na verdade, com zelo, porque ele não queria que a Olha, irmã a Miriam, santidade na casa do Senhor eu me virasse bagunça. coloco na posição de pai. Sou pai de duas meninas lindas, mas que quando me desobedecem, ou desobedecem à mãe, ou tomam uma atitude equivocada, eu fico irado. E qual é a reação de uma ira com razão de ser? É partir para a correção. E Isso foi mesmo. exatamente esse o sentimento de Jesus, né? Mas Corrigir não, a rota, né? mas nós não podemos, como nos instrui Efésio, como o senhor mesmo citou aí, 4:26, né? Que nós não podemos ser vencidos pela ira, mas sim nós precisamos corrigir o que desencadeou a ira no seu coração. Porém, como o presbítero Otoniel falou, muitas vezes a ira é plantada no nosso coração e, devido àquela ira, sem motivo, aí você pratica o mal, e muitas vezes não pratica, mas ela Se você fica. E se você observar, Jesus está tratando em especial aos discípulos como irmãos, a irmandade aí. Você pode observar que ele diz, qualquer que se irá contra seu irmão, contra os irmãos. Inclusive eu faço a citação aqui de um livro que o nome é de um comentário chamado de Comentário Esperança. Na verdade é um comentário de todo o Novo Testamento. E no comentário sobre Mateus, tratando desse assunto, o escritor é um alemão, o nome dele é Fritz Rönecke, é mais ou menos assim que se pronuncia. Ele vai dizer que esse trecho aí, justamente sobre essa ira, nesse caso em especial, esse irar-se estaria ligado a ser agitado, a enfurecer-se, a pessoa está com vontade de agredir, ser duro, ser injusto, externar uma mentalidade áspera, ter acessos de cólera de tal forma que, se pudesse, faria até o mal. Por isso que Jesus faz a comparação com o próprio assassinato, entendeu? Aquele que sem motivo se colerizar, se irá contra seu irmão, vai sofrer da mesma forma como alguém que assassinou outra pessoa. Não, e a Então palavra, note né, que usada a aqui, a questão aí está expressão, É quando, no caso, às a vezes o questão aí senhor está está falando de indo mais íntimo, né? quando você sente a vontade, mas às vezes a pessoa sente a vontade e abre a boca e insulta o outro e humilha o outro, como pronto, era no isso que eu ia falar, irmã Miriam, né? 2,3, O tópico mesmo. 2.3, ele cita a expressão usada no versículo 22 de Mateus 5,
como algo que vai além de um acesso de raiva. Ele é uma zombaria, né? Isso. Essa aí Uma resulta na zombaria. morte espiritual da pessoa, porque a lição, ela fala que na época de Jesus Cristo, eu não sei se é Racá esse nome, não é verdade? Ou louco também, essa expressão, ela era uma expressão mais odiosa quando alguém, é a única vez que aparece essa palavra na Bíblia, é nessa passagem aí, ó. Significa uma pessoa que não é digna de honra. Imagine só que humilhação a pessoa ser chamada por esse nome. Uma pessoa Digamos que reprovável, uma pessoa reprovada, que é sem nenhum filha do valor. inferno. Então, quem É muito falava, pesado. quem matava, eu digo que matar, é matar uma pessoa, meu Deus, eu não sou digna de nada, eu não tenho nenhum valor, eu não sirvo para nada. É uma morte espiritual, desencadeia uma depressão, você dizer que aquela pessoa não tem valor para nada. E a outra, que era chamada de louco ou tolo, muitas vezes hoje chamam de imbecil, né? Usam essa palavra, que se chamasse de racá, eles eram julgados pelo tribunal aqui. Mas a partir do momento que usasse a expressão louco, tolo, imbecil, que é o mesmo sentido, é algo muito mais pesado para o coração de um ser humano dizer, olha, você não serve para nada, você não é digno nem de ser amado. Isso é muito profundo. A expressão usada, né? A expressão usada aqui é assassinato pela língua, né? Isso, assassinato pela língua. Este próprio comentarista, Dói no esse próprio comentarista coração, do viu? Evangelho segundo Mateus, que citei agora há pouco, ele trata justamente desse assunto, desses dois, do Raka e do louco, né? E o Tol em si. E ele vai justamente dizer que esse Raka seria literalmente alguém chamando alguém de cabeça oca e de cabeça oca. E, em outras palavras, está dizendo que a pessoa não fazia parte daquela irmandade. Era como se estivesse assassinando aquela pessoa, expurgando a pessoa. Então ela seria de fato julgada pelo tribunal. E quando se refere ao tolo, é como se estivesse dizendo o seguinte: vá para o inferno, desgraçado. Você é um crente. Ou seja, era uma expressão própria mesmo de quem tem ódio, ou seja, de Se eu não me menosprezo. engano, E o Jesus veio julgamento para justamente quem trazer a fizesse isso era ideia diante de o quê? 70 pessoas, não é verdade? lá do Sinédrio, justamente, Do Sinédrio, é o chamado 70 Sinédrio, né? pessoas, e Que é o supremo ele deles, iria ser justamente, julgado. Meu Deus, e Era a olha mais ser só, alta julgado por causa dessa corte, situação. a mais Aí alta Jesus vai corte além. Se você religiosa. diz isto, Jesus vai além. Se você diz isto com o ser humano, você vai ser julgado pelo Sinédrio. Eu, porém, estou dizendo que o julgamento será levado, na verdade, ao fogo. A condenação é o inferno, não é apenas uma mas condenação hoje pelos homens aqui na terra, muito mais, de forma muito mais acentuada, né? é interessante que hoje nós precisamos falar com os nossos alunos, precisamos evidenciar essa questão, porque muitas pessoas, nós sabemos que o índice de depressão tem subido de forma acelerada, principalmente com jovens, pessoas mais jovens. E questão de preconceito, as pessoas sofrem muito preconceito, são desprezadas. Tem a questão do nível de, achei que me fugiu da cabeça agora, o financeiro, não é verdade? Condição E social, né? isso mesmo, a posição social, as pessoas que não, às vezes têm um talento maravilhoso, mas pela questão do nome familiar, eles são deixados de lado. E as pessoas sofrem. Quem passa por essas situações é a mesma coisa de estar descumprindo, não estou cumprindo os mandamentos de Cristo, que não é aquela questão dos 10 mandamentos. Não, ela é válida, assim como Jesus Cristo tornou a responsabilidade maior. E nós precisamos cumprir essas responsabilidades, levar mais a sério essas responsabilidades. E lembrar, olha,
Aqui as pessoas vão apenas dizer que você está errado, mas lá no céu, antigamente, tinha o tribunal, o sinédrio, hoje não tem, mas lá no céu é Talvez nem diferente. chegue lá, né? Não, Porque Jesus fala que será lá no réu do céu fogo do não, né? inferno. É, réu do fogo do inferno. Gente, aqui tem um auxílio teológico que eu acho Por isso, irmão, interessante. por isso que, eu só Pode dizer o seguinte, falar. por isso que o que Jesus está tratando, o que o Senhor está tratando, vai justamente contra esse chamado antinomismo, entendeu? Vai justamente contra por quê? Porque ele não está indo contra a lei, mas ele está dando praticidade, aplicação prática à própria lei, não é assim? Porque assim, o que seria antinomismo, né? Seria na verdade uma contradição entre duas proposições, né? Que seria coerente. Isso filosoficamente falando, né? E tanto juridicamente também, seria contradições de leis. Uma delas tem que sobrepor a outra. Então Jesus não estava em forma alguma contradizendo o Antigo Testamento. Não. Jesus estava aplicando e indo além do que realmente o Antigo Testamento ele estava propondo. Tanto é que Gálatas capítulo 3 e versículo de número 24, o apóstolo Paulo ele vai justamente tratar dessa forma e dizer que a lei ela serviu de aio, ou seja, era como se fosse um pedagogo, né? Instruindo, levando, ele serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aí ele vai dizer que é para que fôssemos feitos, para que pela fé fôssemos justificados, ou seja, a lei nos levou a Cristo. Então Jesus está dando um novo entendimento que vai além da aparência. Ele vai tratando justamente do íntimo, porque é onde começa as coisas erradas, né? Aí você vai adquirindo uma nova identidade, não é isso? Descobrindo uma nova identidade, como diz, ó, portando uma nova identidade. A gente pensa que esse discurso, o Sermão do Monte, ele foi à toa, mas na verdade ele abrindo, vamos dizer, o ministério de Cristo, ele traz um novo padrão, ele traz o padrão do céu, do reino de Deus para a terra, ele expande o conhecimento a respeito da própria lei, ele aprofunda, né? Ele traz essa profundidade. Ainda uma coisa interessante que eu vi aí, que eu lembrei aqui, sobre esse antinomismo, que nessa parte antinomismo hoje vai falar justamente sobre a ideia de que alguém diz é proibido proibir, né? Proibido proibir. Aí me veio a memória. Tá parecendo com Mateus 7, quando ele começa dizendo não julgueis, o povo só cita isso, né, presidente? Esquece do 24 também Do de ré. João, que diz assim, não julgue segundo a aparência. Se julgardes, deve ser segundo a reta justiça, né? Então, não é só não julgueis. Você não pode julgar, porque o que seria julgar? É trazer, vamos dizer assim, uma apreciação de algo que eu sequer estou sabendo que aconteceu. Eu dou um parecer, eu dou uma sentença, estou sentenciando não é? de Não é algo que eu não analisar tenho. como a palavra de Não. Deus nos permite analisar o fruto, né? Pelos frutos conhecereis. Agora, julgar já é sentenciar. Exato, eu dou um parecer de algo que eu não sei nem se existe. É isso que é julgar. Eu não sei nem se aconteceu daquela forma, né? É julgar pela aparência. Eu vi você passando na rua, digo, eu acho que ele passou na casa de alguém. Aí eu começo a dizer as coisas, eu estou julgando. Agora, se eu vejo você praticando, eu não estou julgando. Olha só, eu acho... Eu estou aplicando a justiça, olha, você está errado. Uma dúvida, né? Talvez, eu acho. Aí esse proibido proibir né? Justamente. Esse proibido proibir é terrível, porque eu lembrei de uma seita que é uma seita chamada Meninos de Deus. Viram falar já? Meninos de Deus. Posteriormente foi denominado de A Família. Nunca mais ouvi falar nela. Mas isso ali nos anos 2000, por ali, até os anos 2000, era bem famoso. Mas qual era o preceito deles? Já que era proibido proibir, ele utilizava Tito capítulo, versículo 15, dizia assim: todas as coisas são puras para os puros. Então, o líder dessa seita, chamado de Davi, agora eu lembro o sobrenome, mas Davi alguma coisa, ele, com tudo é puro para os puros, as pessoas que vinham à seita dele, principalmente mulheres, tinham relações sexuais com eles, no púlpito lá do altar dele, simplesmente porque ele dizia que tudo é puro para o puro. Então, nada era errado
Nada era errado porque eles eram puros. Olha só Como como as as pessoas... sacerdotisas da deusa Diana. Eu vi aqui, Mas só que eles esqueceram do versículo 16. David Esqueceram do versículo Brandenberg. 16 de Tito 1,15. Isso. Esqueceram do versículo 16 de Tito 1,15, que diz assim, o 15 vai dizer realmente que todas as coisas são puras para os puros, mas o 16 ele vai trazer justamente o oposto da situação. Olha aí, dá para ler, Diácono Daniel? O Tito 1,16? Confessam que conhecem a Deus, né? Começa assim. Ó. Confesso que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, Olha. sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. E aí nós não estamos falando de julgamento, nós estamos falando de atos pecaminosos notórios. Isso. Não é julgar. É dar um essa parecer daquilo que distinção está muito se vendo. clara. Distinção é clara. Agora... O problema é que as pessoas, eles só dizem isso aí, não julgueis para que não seja julgado, né? Não julgue para você não ser julgado. Mas vamos eles, traduzir, falei, é assim, eles se esquecem deixa pecar de João. em paz, né? Me deixa pecar em paz. Não me atrapalhe não, né? Não me atrapalhe. Deixa eu quieto, me atrapalhe não, deixa eu seguir minha vida aqui. Mas Jesus também diz, né? Salvo engano, é capítulo 7, versículo 24 do Evangelho segundo João, que ele vai dizer, se julgardes, julgue segundo a reta justiça. Então não é proibido julgar, é proibido julgar sem motivo algum. Se você vai até se encolerizar contra o irmão, né? É verdade? Sim. Então, João 7,24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justo, né? Pela reta justiça, né? Dependendo da versão. É onde entra, aí para concluir, fechar esse ponto aqui, é onde entra justamente que as pessoas confundem lei e graça. As pessoas confundem a lei com a graça, né? Achando que uma coisa é oposta à outra, porque criou-se a ideia de que a graça vai fazer com que você, vamos dizer assim, excluímos assim da própria lei, e não é assim. A graça de Deus é apenas um favor de Deus dado a cada um de nós. A obrigação, né? E não é. Não. Se a gente for falar nisso, vai dar uma outra lição, viu? Porque inventaram uma tal de hipergraça. Aí eu vejo um comentarista que diz assim, a graça de Deus já é hiper, né? Não precisa disso. Porque se graça for um favor... Nós vemos tantas pessoas dizendo, irmão, o diácono Raniel ainda vive a época do Antigo Testamento. Né? Quando eles falam aí, a antiga aliança, agora nós temos que viver... Eu conheço pessoas, irmã Miriam, que dizem assim, se for para pregar, eu nem prego nada sobre o Antigo Testamento, eu só prego de Mateus para frente. Mas não é assim. Isso é um erro porque... Olha só, não é porque é toda a Escritura inspirada. Sim, segundo Timóteo 3,16. Esse complemento, então, por exemplo... Não matarás, eu não vim anular. O Senhor diz, eu não vim anular, eu não vim deletar, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Então, foi apenas um complemento. Lá está, não matarás, e ele, o exterior, e ele diz, agora vamos trabalhar o interior, a responsabilidade. Agora eu vim mostrar que existe uma responsabilidade para o que foi dito é cumprida antes em Cristo. E o que eu vos digo agora, né? Aí é o que 7,14 de Hebreus. O precedente mandamento é abrogado pela sua fraqueza e pela sua inutilidade. Ou seja, o escritor aos Hebreus, fazendo aquele contraste com o Antigo Testamento, porque havia judeus querendo voltar à antiga aliança, ele vai trazer a ideia de que esse mandamento, o mandamento que ele fala lá é justamente esses preceitos da lei, os preceitos que traz a morte, porque Paulo vai dizer que não conheceu o pecado senão pela lei. Então, a lei em si, ela é boa, santa, justa, o apóstolo Paulo diz, e a lição está trazendo isso. Mas ele faz o contraponto de que em Jesus, que cumpriu a própria lei, se eu estou nele, eu cumpri a lei. Então essa lei não me atinge. É basicamente isso. Então, graça de Deus, nada mais é que esse favor que em Cristo o Senhor nos justifica e nos tornamos cumpridores da própria lei. O livro de Paulo aos Romanos fala muito sobre a justificação. Eles fecham a mente para entender... essa situação, presbítero Antoniel. Eles fecham a mente, eles acham que eles esquecem. Estando em Cristo, eles podem matar, né? Esse é um problema.
Porque a lei abrogada são leis cerimoniais, sacrificiais, né? Porque Não não são precisa preceitos mais morais que são eternos, de levar a inclusive. oferta ao altar, como E Me isso permitam fazer é um isso que foi comentário sobre cumprido. isso. Permitam isso fazer um mesmo. comentário. Hum, A gente fala de lei, e eu tenho como um parâmetro interessante o Salmo 51, escrito pelo rei Davi, que diz o seguinte: ele estava sob a lei, viveu a lei, portanto, ele não tinha a facilidade do ensinamento de Cristo, que viria muitos anos depois. Mas a experiência que ele teve com Batseba, com o profeta Natã, expondo o seu pecado e vendo que ele cumpria toda a cerimônia da lei, os sacrifícios, as ofertas, os cultos. Mas quando ele recebeu a repreensão de Deus a respeito do que ele tinha feito, né, com o marido de Batseba, aquele crime hediondo, né, ele mandou literalmente o homem para a morte, né? E ele diz uma coisa que eu acho interessantíssima. No Salmo 51, versículo 14, alinhado com a palavra que nós estamos estudando na lição, ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Pois bem, no versículo 16 e 17, ele diz: porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Ele está falando de quê? Ele está falando dos ritos, né? Das cerimônias que a lei previa. E ele chegou à conclusão de que havia algo mais. Eu diria até, eu me arriscaria até a dizer que o salmista Davi estava compreendendo a graça de Deus antes mesmo da instituição da graça. Ele chegou a essa conclusão. Espera aí, ele não está interessado no cabrito, ele não está interessado nas rolinhas, né? Quem não tem. Não, esse não eu daria. Mas não é isso. Aí ele completa com o versículo 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Então ele entendeu a profundidade, que ia lá no fundo dos sentimentos, das emoções, das intenções que só o coração pode ter, e ele estava vivendo sobre a lei, meus caros professores. Né? Então vejam que profundidade de um homem que a palavra de Deus cita, né, como segundo o coração de Deus, é que mesmo não vivendo a graça na sua plenitude, ele já havia entendido como funcionava a lei que Deus estabelece para cumprimento, primeiramente no nosso coração, e que se exterioriza com os nossos atos. Eu acho muito fantástica essa passagem de Salmo 51. por isso, professor, isso é verdade. Eu estava pensando aqui, por isso que a lição continua aí no tópico 3, ele vai falar sobre a oferta, né, no altar, que deve reconciliar primeiro com os irmãos, antes da adoração, justamente porque isso tem a ver com a coletividade, isso tem a ver com a união entre O corpo. membros, o corpo de Cristo. O Senhor orou no capítulo 17, segundo João, né? Segundo o Evangelho de João. Senhor, eu peço que eles sejam um como eu sou contigo, ou seja, ele quer a unidade do corpo. Então, Ele se fala: vocês amai-vos ardentemente, né, uns aos outros. tremendo. Então, não adianta você levar a oferta assim no seu coração, você tem rancor, se você chamou o irmão de louco, de raca. Ou seja, reconcilia-te primeiro. A ideia de Jesus é essa, é E de justamente que os irmãos vivem em união. ele fala no auxílio teológico Antes 2, da adoração, antes do, né? antes do Hoje, tópico 3, hoje só um minutinho, irmã mesmo, Miriam, só um minutinho, só para concluir isso aí. No auxílio teológico 2, antes de entrarmos no tópico 3, ele usa no versículo 24 a expressão grega dialasso, que fala de uma reconciliação depois de que houve uma hostilidade mútua, ou seja, os dois lados se hostilizaram, se odiaram, se degladiaram. E essa palavrinha de alaço é usada só nesse texto aí, de Mateus 5:24. Ou seja, uma reconciliação que ocorre após as duas partes estarem em atitudes hostis e tal. Mas diga lá, irmã Miriam. não, porque hoje mesmo era a Santa Ceia na minha igreja, né? E pela questão da reconciliação,
antes da adoração, a pessoa que estava dirigindo citou, né? Falou algo, vocês já sabem até sobre o que eu vou falar. Ele disse, olha, disse uma brincadeira. Na época em que eu era criança, jovem, nesse período, ele disse, hoje eu não vejo mais isso. A gente via os próprios crentes, antes de tomar Santa Ceia, levantar, pedir perdão ao irmão porque tinha magoado, antes de cear, antes de participar. Ele diz, ô povo corajoso, hoje nós não vemos mais essas coisas, mas são detalhes que, eu digo que detalhes, mas são muito importantes, né? Porque parece que a gente sente um alívio, não é isso? A terceira parte da lição fala da reconciliação, porque uma vez que eu haja magoado, ofendido, matado espiritualmente alguém, o que me resta fazer? O que me resta? E aí a terceira e última parte da lição fecha muito bem, na minha concepção fecha muito bem o tema, porque se eu já cometi esse impropério, essa hostilidade, o que é que eu faço agora, né? E aí o Senhor orienta, peraí, olha, nem adianta trazer oferta. O salmista Davi, lá no Salmo 51, já havia entendido isso. Peraí, antes de qualquer coisa, vá se reconciliar. Isso nunca sai de moda, isso nunca perde a validade, nunca perde a santidade da palavra de Deus, no que ele me coloca como responsável para resolver a bagunça que eu fiz. Deus não vai descer do céu para organizar a minha que ele bagunça. Interessante que ele disse, porém, né, quando trazes a oferta no altar, aí te lembrares de que tem alguma coisa contra teu irmão, né? Ou ele contra ti. Ou seja, você pode lembrar. Se você lembrar, não leva oferta não, deixa a oferta. Porque a oferta está sendo entregue, está sendo feita. Só que ela só vai ser completa se essa oferta vier de fato lá do mais íntimo coração e sem rancor, sem mágoa. Caim não foi assim, né? Caim tinha aquela mágoa, por isso Deus não recebeu a oferta dele. É esse retrato aqui. Antes que alguém pense que era a qualidade da oferta, era o coração do ofertante que era o problema. Né? Que estava longe. Aí primeiro reconcilia-te, então você volta e depois apresenta a oferta, ou seja, a oferta está lá, mas eu apresento a Deus após a reconciliação para que Deus receba. Então a simples oferta é algo muito importante, né, para Deus, porque tudo realmente ele está tratando aí a partir justamente do mais íntimo do coração do ser humano. É ali que Deus ele trabalha com o homem, né? Então se tiver ira ali, Deus não pode receber um negócio desse, uma oferta dessa, um louvor desse, porque está maculado, está manchado. Então o Senhor não pode receber uma oferta dessa, né? Eu acho que muitos crentes não lembram que existe essa passagem, viu? Infelizmente a gente tem visto muito pouco isso, que a irmã Miriam comentou, do culto de ceia, e o aluno precisa ser ensinado desde cedo, né, que isso é inteiramente bíblico e que isso pode impedir as suas ofertas, isso pode impedir a sua comunhão com Deus. As pessoas estão se esquecendo, né? Do evangelho precisa ser falada. Né? A questão da oferta, quando nós falamos ofertar ao Senhor, eles pensam logo naquela oferta, como nós estávamos falando ainda há pouco, do Antigo Testamento. Pequei, estou oferecendo algo como oferta. Não, eu preciso me reconciliar, eu preciso pedir perdão para depois eu ofertar ao Senhor a minha adoração. Porque como o Senhor, ele pode... Então, ainda existe oferta hoje? Existe, não é verdade? Precisamos ofertar ao Senhor. E a oferta maior o nosso melhor. É o fruto dos lábios, né? Isso, a maior oferta, o fruto dos lábios que confessa o nome. Como é que é o fruto dos lábios que confessa o nome? Que é um lábio que só fala besteira, só fala palavras de baixo calão. E fica sendo emprestado para o que não serve.
para que não é Aí a útil, questão não a Oséias edifica. questão capítulo 6, de Caim, o Oséias Senhor não capítulo recebeu 6, por causa do coração. Assim, é a mesma coisa coração. hoje. E o Se Senhor o disse meu para ele, se coração está fizerdes poluído, bem, o Senhor disse, se fizerdes bem, Caim, não haverá aceitação para ti. Ou seja, ele fez mal. Se ele fizesse corretamente, haveria aceitação. Por isso que o versículo que eu ia citar, de Oséias capítulo 6, versículo número 6, vai dizer que porque eu quero misericórdia e não sacrifício, misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, o que Deus quer é a misericórdia das pessoas. Essa irmandade, né? É bom que os irmãos vivem em união. É como óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. Ou seja, está falando da comunidade judaica através do sacerdote, onde havia o derramado óleo e o sacerdote representando o povo. Consequentemente, ele leva a bênção para o povo. Então, quando não há essa união, não tem como ser abençoado. Perfeitamente. Esse Não é não, encerramento aí, eu fiquei curioso de ouvir o senhor, que é da área jurídica, o último tópico antes da conclusão, item 3.2 da lição, o cristão e os processos legais. Misericórdia, irmão, misericórdia. Olha, processos legais, né? os irmãos rasgaram 1 Coríntios 6. É isso mesmo, A presbítero pergunta Antoniel? que se faz, mas a pergunta que se faz você pode levar, colocar um irmão na justiça, né? Como a gente diz, literalmente assim, entre aspas. Colocar no pau, o povo diz, né? Vou botar no pau. Que é uma palavra meia. Mas essa é uma palavra mais comum que a Feia, gente escuta. mas é comum. Ou seja, Vou levar ele para a justiça, para a né? Vou justiça, levar. e vou levá-lo, ele vai ver. Ou seja, um irmão pode levar o outro à justiça? Era bom que não, né? Era bom que não, porque. Ele diz: Não sabeis vós que ireis julgar o mundo, não porque não Então, sofreis antes o dano. porque a ideia do apóstolo Paulo é trazer. Os irmãos estão brigando juridicamente. Há escândalo. Se a outra parte conhece que vocês dois são irmãos. Por quê? Nós levamos o nome de Cristo. Imagina só. Imagina a instituição, a igreja como a nossa, ou qualquer outra, que tem um nome a zelar, e de uma hora para outra deixa de pagar seus funcionários de uma forma, de uma forma de livre vontade, começa a perseguir, assédio moral. Quando isso chega lá fora, para o ímpio, vamos dizer assim, o ímpio não, né? Que o ímpio é muito pesado, o ímpio é aquele que mata, é o matador. O incrédulo, o não crente, julgar aquilo que seria, que Jesus disse, sal da terra, luz do mundo, o cara não está vendo um sal ou a luz. O julgador não está vendo sal e luz, está vendo que tudo melado ali, tudo sujo, escuridão, trevas. Então, aqueles que deveriam dar exemplo estão discutindo e trazendo para mim as questões. De fato, não era para acontecer. Mas não significa dizer que o cristão ele não possa processar. Né? Por quê? Porque a ideia ali principal era justamente de levar questões internas da igreja para pessoas de fora decidir de assuntos que não tem nada a ver que eles não conhecem. E aqui o apóstolo Paulo ele está sendo bem, quer dizer, lá o apóstolo Paulo está sendo incisivo nessas questões. Aí a pergunta é, será que o irmão hoje poderia ou não? Não deveria, né? Não era interessante. Mas quando? Porque às vezes saiu da esfera da igreja, não houve a devida conversa entre o líder, entre as pessoas que estão litigando ali, não conversaram, não foi levado ao pastor, o pastor não resolveu, e no final das contas o evangelho é que perde. Porque a conciliação deveria ocorrer justamente no meio da congregação. Se existe um pastor, são dois irmãos, deveria haver conciliação. Não haveria necessidade de ir à justiça para decidir um fato que, E eles dois vamos dizer assim, poderiam foi entre resolver. irmãos. E eles dois poderiam resolver. Justamente. E cadê a irmandade aí? Então, mas não, Aí vão à eu, justiça e aí eu vou traz o resolver, escândalo do evangelho. eu vou resolver o problema entre o senhor e o presbítero e o diácono Raniel. O problema é entre vocês dois. Então, se a irmandade, vamos nos reconciliar, vamos conversar, É, sem a briga, sem passagem cólera. que é tema da lição, ele fala que o crente ele tem autonomia para ele mesmo ir até o irmão se reconciliar. Então, o pastor
Agora ele também diz, né? É a segunda instância, né, presbítero Antônio? Já é a segunda instância. É porque se teu irmão... porque se ele não quiser reconciliar, o que ele vai fazer? Ele vai levar ao membro da igreja, ao pastor. É assim que as escrituras estão dizendo. Mas ele também diz que não quer se reconciliar na frente do pastor. Aí vem a sentença. Trata-o como um gentio, como um qualquer, como um incrédulo, porque ele não quer nada com o evangelho. Não é verdade? Já não cabe porque é assim mais que a gente vê essa lição. Não cabe mais recurso. Mas não vai deixar de acontecer, né? Sim, sim. Queridos, eu me dou por satisfeito aqui. Se a gente que é amigo e vive em comunhão for pegar as lições, conversar tudo que a gente quer, nossos podcasts vão ficar longos demais. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus pelo conteúdo. A gente esqueceu de pedir, mas se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, divulgue para os outros professores e nos sentimos felizes, realizados em fazer parte desse projeto. Eu, assim, me despeço de todos, pedindo a Deus que abençoe a sua aula, que seja proveitosa, né? Que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos corações, porque sem ele, nenhuma inteligência é suficientemente capaz de trazer esses conceitos para a mente e o coração dos alunos, né? Que Deus abençoe todos vocês. Nós estudamos e o Espírito Santo nos faz lembrar, né? A paz do Senhor, querido professor e professora. Até a próxima lição. Pai do Senhor Jesus, agradecemos também, lembrando que a justiça devemos buscar a justiça que vem de Deus, aquela que nos une cada vez mais, e como essa lição demonstra, a praticidade dela é justamente a unidade que devemos ter, o cuidado que devemos ter ao falar, certo? O cuidado que devemos ter no que pensamos e no que professamos, no que falamos, se vamos magoar A ou B. Na verdade, a unidade deve prevalecer acima de tudo. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Deus abençoe. Ficamos por aqui e se inscreva, curta, compartilhe e ore por nós também, né? Para Deus abençoar cada vez mais esse projeto. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, uma boa aula e até a próxima.